em Família é um programa onde família sempre está em alta e em pauta, e sua audiência nos motiva a continuar. É verdade. Olha, a traição é um dos maiores desafios na vida dois. Superá-lo envolve perdão e principalmente o tempo. A história da Lúcia e do David, você vai descobrir que o perdão fez muita diferença na vida desse casal. Ela, além de estar viúva, casou-se novamente, foi traída, lutou, restaurou seu casamento e hoje ajuda outros casais a fazer o mesmo. Bom, eu conheci o David num momento bem crucial, né, da minha vida. Quando eu conheci ele, eu já tinha 5 anos que eu estava viúva, né, que eu fiquei viúva com 29 anos. E desse primeiro casamento, que durou 8 anos, eu tive a minha filha Jéssica. Quando o meu primeiro marido faleceu, ele tinha 30 anos e eu 29 anos, e desse casamento ficou a minha filha de 2 anos e meio, já ia completando 3 anos de idade. Eu fui convidado para dar um suporte na igreja. Na época era uma congregação, a irmã dela, hoje minha cunhada, me chamou para poder dar um suporte lá. Juntamente com uma igreja, eu fui conhecendo melhor o David e vi nele uma oportunidade de eu ter um novo relacionamento. Então eu passei a conversar mais com ele, aí a gente foi saindo, participando mais um da vida do outro. E aí, das vezes que ela foi, a gente começou a conversar, fomos trabalhar juntos na época, e Deus ali começou a fazer algo, né? Começou a fazer algo, e a gente, dentro dessa amizade, a gente começou a namorar. O nosso namoro, ele foi um pouco conturbado, porque eu antes, né, porque minha vida tem o antes e o depois, né? Então antes eu era uma pessoa muito difícil de conviver, eu tinha meu temperamento muito forte. Quando nós começamos a namorar, eu falei assim, eu preciso segurar, né? Então a gente já fez um compromisso de noivado, durou 1 ano, conforme ela falou. E ali eu já tinha uma certa convicção de que ela seria minha esposa. Para mim foi difícil, porque eu não vivi meu luto. Eu já saí do velório praticamente do meu falecido, e já sendo pai e mãe, continuei a minha vida trabalhando. Eu não vivi esse luto. Então, quando eu conheci o David e namorei e partimos para o noivado, a minha dificuldade maior foi encaixar a minha filha dentro desse casamento, que foi muito difícil, né? Eu queria muito que ela tivesse uma presença paterna, né? Eu queria muito nessa época. Foi muito difícil para mim. Foi tudo muito novo, porque eu não tive a figura paterna. E desenvolver isso no meu casamento, para mim, foi um desafio, porque eu não fui treinado. Depois que a gente namoramos 1 ano, nós ficamos noivos também 1 ano e nos casamos. Meu casamento foi perfeito, meu casamento foi algo muito bonito, né? E eu estava me sentindo ali que eu estava entrando em um novo ciclo, sabendo que tinha muitos desafios, mas eu estava me sentindo um homem mais realizado. Eu tive muitas coisas que marcaram a minha vida. A minha conversão, o meu batismo, e ali estava sendo a terceira data muito marcante na minha vida. A data que eu estava me tornando um sacerdote. O primeiro momento do nosso casamento, os primeiros anos, né, foi difícil, né, também, porque eu já tinha uma história de vida, eu já tinha uma bagagem, né, e ele não tinha ainda nem experiência nenhuma, não tinha, né, não sabia. Então eu tinha que ser esposa. Eu fiz vários papéis, né, no começo do meu casamento. Eu fiz vários papéis. Eu assumi tudo, fiz coisas que não era para me ter feito, e aquilo que era para me ter feito eu não fiz, né? Então foi uma mistura muito, muito ruim. A adaptação da minha filha, no começo ela teve um cenário de que ela estava recebendo um pai e eu um marido, aquela coisa toda, né, que foi aquele preparativo todo. E quando a gente casou, o cenário para minha filha mudou. Então antes ela dormia comigo, né, na cama, né, tudo ali ela dormia comigo. E depois que eu me casei, eu tive que ir tirando ela aos poucos. Então ela foi perdendo espaço.
Ela foi perdendo o espaço dela. Então ela começou já a olhar o meu casamento como uma ameaça. Então ela passou a não aceitar muito mais o David como um pai para ela. Por conta de nossos temperamentos serem muito diferentes, nós não tínhamos experiência. Ela, mesmo tendo toda a experiência que ela tinha, mas vem de um lar que não era totalmente cristão. E não tínhamos ferramentas para lidar com esse tipo de situação. Então, aí, o pico maior dos nossos problemas é que quando veio o adultério. Eu tive um problema com o adultério no meu casamento. E isso levou a gente a ficar separado por um ano. Eu não me engano, foi em 2009 que nós nos separamos. Ficamos praticamente um ano separados, 11 meses. Foi muito difícil e com as minhas disfunções, acho que ajudou ele ir para a rua, buscar se satisfazer naquilo que eu não estava conseguindo mais fazer dentro de casa. Tinha muita disfunção, eu viajava muito. Dentre essas viagens, quando eu chegava, eu sempre cansada, né? Sempre muito cansada, muita dor de cabeça. Eu tinha tempo eu ia correndo para a igreja. Eu nunca trouxe também Deus para o nosso casamento. Não tinha. A gente era um crente que não tinha Deus no nosso casamento. A gente trabalhava, ele ministrava louvor, eu era obreira na casa do Senhor, mas nós não vivíamos uma vida de cristão, como de fato deveria viver. Ele arrumou outra pessoa na rua, teve essa queda dele e eu me enchi de razão. Eu me enchi de razão com aquilo, porque eu era mãe, eu era tudo dentro de casa, eu fazia, acontecia, me achava, né, fazendo os meus papéis que era dele. Também eu não deixava, eu desonrava meu marido, tomando os papéis para mim, fazendo tudo. Então o que aconteceu? Eu deixei, eu permiti que isso acontecesse. Então ele me traiu. E aí dessa traição, eu botei ele mesmo para fora de casa, não quis mais aceitar, o divórcio veio logo no meu coração. Eu dentro de mim eu já estava divorciada. Mas o meu marido, ele buscou muito. Então, hoje eu reconheço assim, o valor que quando um homem não desiste do seu casamento. Eu tinha desistido, mas ele não. No período que eu estava nesse deserto, eu desacreditei de mim. Eu tinha perdido praticamente, correndo o risco de perder minha identidade de quem eu era em Deus. Então, assim, uma das orientações que meu pastor sempre nos deu foi: nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Sempre, né, com muito temor no coração. E nesse dia eu fui com a minha amiga, nessa tarde da bênção, e eu já fui eu fui muito armada. Eu já fui armada, porque eu não queria ouvir que ela falasse que Deus ia restaurar meu casamento. Aí eu coloquei a aliança no dedo, eu coloquei a aliança para ela dizer que estava tudo bem. E quando ela falou que viu uma aliança quebrada, ela não falou para mim restaurar meu casamento. Ela falou que o que Deus colocou na minha vida era precioso para Deus. Eu falei: se é precioso para Deus, então tem que ser para mim também. Ele me deu o que é precioso, ele me deu o melhor. Logo quando nós reatamos o nosso casamento, nós fomos convidados para entrar na turma do Casados. E nós entramos no Casados para Sempre, começamos. Durante o processo do Casados para Sempre, porque o Casados para Sempre ele tem lições que são fantásticas, maravilhosas. E ele começou a mexer em áreas que até então nunca tinham sido mexidas, né? Como a gente entrou no casamento sem experiência, então ele começou a mexer em áreas e a gente estava quase separando de novo. Na quinta. Numa aula que, se eu não me engano, é a aula do perdão. Nós chegamos para os nossos líderes falando que a gente não ia mais dar continuidade porque estava sendo muito difícil, não ia dar certo. E ele disse só uma palavra: eu queria que você assistisse só essa aula. Assiste essa aula, depois vocês tomam uma decisão de Jesus, que eu acho que Deus vai fazer algo. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi usado como profeta. Nós assistimos aquela aula, o depoimento, o testemunho de todos, aquilo que foi tratado. Quando nós chegamos no final da aula, nós resolvemos dar mais um passo em relação ao nosso casamento. Naquela aula eu entendi o que é um perdão. Porque até então eu estava esperando sentir o momento de pedir perdão, de perdoar. Eu queria sentir isso tudo, mas a gente aprendeu que o perdão não é um sentimento, é uma atitude, é um ato de decisão. Você toma uma decisão de perdoar e pronto, e deixa o resto com Deus. E foi isso que a gente aprendeu naquela aula. Voltar atrás, reaver nossos conceitos, aprender a ser humilde
e colocar Deus na frente, e foi isso que Deus fez. Primeiramente, eu precisei de me perdoar. E para que depois eu sentisse o perdão da minha esposa. Vale a pena lutar pelo seu casamento, vale a pena você olhar para trás, ver tudo que você passou, toda aquela dor, toda aquela tristeza, a mágoa, as angústias, as decepções, tudo vale a pena você pegar isso tudo e colocar numa mochila e trabalhar como se isso tudo fosse ferramenta que Deus está te entregando. O prazer, a alegria, a satisfação que a gente tem de ministrar para famílias destruídas, para famílias que estão pensando em separar, e depois a gente vê aquele mesmo casal que outrora estava triste e querendo separar, e depois a gente vê aquela família restaurada. Essa é a nossa alegria. Dentro daquele cenário que começou, eu posso dizer que eu tenho um casamento perfeito. É claro que a perfeição que nós titulamos aqui é algo que é contínuo. Você tem que sempre estar construindo, mantendo esse... É um padrão, né? Eu gosto de dizer que Deus, quando nós temos nossa casa, nosso lar, é a extensão de uma igreja. Tudo começou lá no Éden. Acho que a primeira igreja que Deus estabeleceu foi lá no Éden, né? Onde era Adão e Eva. E eu acho que esse propósito ele deu continuidade. Nós somos a extensão que é a igreja, que Deus espera da igreja. David e Lúcia hoje são excelentes líderes do Casados para Sempre, e a história dos dois revela quão importante é o perdão na vida conjugal. O programa de hoje ele fica por aqui. Antes, porém, eu tenho que te lembrar, se você quiser ser mantenedor ou patrocinador do Em Família, basta enviar uma mensagem 27 99 725 8814 no Facebook ou no Instagram @2igualbombrasil, ou no nosso site nacional www.2igualbombrasil.com.br. Para rever os programas, corre lá no nosso canal oficial no YouTube, MMB Brasil Oficial. A vida em família é muito mais feliz. Jesus te abençoe.